Bom dia, meu povo. E aí, como é que estão de quarentena? Todo mundo dentro de casa, né? Se prevenir, lavando sempre as mãos, passando álcool em gel quando for necessário. Então, assim, hoje nós iremos dar continuidade à aula de álgebra que a gente viu na semana passada, certo? Então, a gente viu o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e paramos no conjunto dos números racionais. Então, como eu havia dito na aula passada, todo número racional ele pode ser colocado na forma de fração. Por exemplo, o número 4. O 4, ele é natural, ele é inteiro. Então, eu posso transformar ele numa fração. 8 meios, 16 quartos, 24 sextos e assim por diante. O número menos 3, ele é inteiro. Ele não é natural porque todo número natural, ele tem que ser inteiro e positivo. E aqui é negativo, então aqui ele é somente inteiro. Como é que eu transformo isso aqui em uma fração? Menos 6 meios, menos 9 terços e assim por diante. Então, o que é que a gente pode concluir aqui? Que todo número natural é inteiro e é racional. Isso aqui eu já tinha falado na aula anterior. O que nós vamos ver hoje é como eu transformo uma dízima periódica simples na fração geratriz e uma dízima periódica composta também na fração geratriz. Como transformar uma dízima periódica em uma... Essa dízima periódica tem que ser simples. Dízima periódica simples em uma fração geratriz. Então, vamos supor que eu tenha o primeiro exemplo, 0,333. Então, se a gente perceber aqui, o número que se repete é o número 3. Como 3 tem apenas um algarismo, vai ficar o quê? 3 nonos. 3 nonos. A gente agora vai fazer o quê? Dá para simplificar? Sim, por 3. Então, simplificando por 3, a gente encontra 1/3. Ou seja, essa dízima periódica simples foi transformada em uma fração geratriz. Vamos supor que a gente tenha, exemplo 2, 0,15, 15, 15. Então, o que a gente pode perceber? Que o número 15 é que se repete. Como 15 tem 2 algarismos, vai ficar 15, 99 avos. Então, a quantidade de 9 é a quantidade de algarismo. 3, um algarismo, eu ponho 9. 15, 2 algarismos, que é o 1 e o 5, eu ponho 99. Dá para simplificar? Sim, por 3. Simplificando ambos por 3, nós encontraremos 5,33 avos. Certo, gente? Agora, se eu tenho se nós tivermos assim, exemplo 3, 0,166, 166. Então, o que é que a gente percebe aqui? O 166 está se repetindo. 166 tem 3 algarismos, 1, o 6 e o 6. Então, são 3, 999. Dá para simplificar? Por que que não dá? Se a gente perceber, para ser divisível por 3, eu tenho que somar. 1 mais 6, 7. 7 mais 6, 13. Então, aqui não dá para simplificar, paramos aqui. Outra coisa, muitos alunos questionam, Carla, quando aqui não for zero, o que é que a gente faz? Presta atenção. Exemplo 4. Eu tenho 2,555. O que é que vocês irão fazer? Vocês vão pegar aqui o número 2, mais... Que número se repete aqui? O 5. 5, como tem apenas um algarismo, sobre 9. Aí nós vamos fazer igual a fração mista. 9 vezes 2, 18. Mais 5, 23 nonos. Como não dá para simplificar, paramos aí. Então, repetindo. Vocês colocam o número 2 mais... Que número se repete aqui? 5 sobre 9, porque o 5 só tem apenas um algarismo.
9 vezes 2, 18, mais 5, 23 nonos. Como não dá para simplificar, a gente para aqui. Vamos supor que eu tenha, exemplo 5, 3,666. Então, o que é que vocês irão fazer? Pega o número 3, que é a parte inteira, mais. O que é que se repete aí? O número 6. Como 6 tem apenas um algarismo, sobre 9. Façamos a mesma coisa. 9 vezes 3, 27. 27 mais 6, 33 nonos. Dá para simplificar? Sim, por 3. Então, simplificando ambos por 3, nós encontraremos 11 terços. Carla, e se aqui for um número que seja com 2 algarismos? O mesmo procedimento. Se eu tenho exemplo 5, minto, exemplo 6, se eu tenho 3,15, 15, 15. Vocês vão fazer o mesmo procedimento. 3 mais. Que número se repete aqui? O 15. Como o 15 tem 2 algarismos, 15, aí a gente vai colocar 99. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou utilizar a calculadora, certo, gente? Pelo fato da aula ser online, não tem problema nenhum. Então, 9 vezes 3 vai dar 99 vezes 3 vai dar 297 mais 15, a gente encontra 312 sobre 99. Aqui a gente dá para simplificar por 3. Por quê? 3 mais 1, 4 e 2, 6. Então, simplificando ambos por 3, embaixo a gente encontra 33, em cima, simplificando, vai dar 104. Paramos aí. Ok, gente? Então, não tem segredo nenhum. Então, a dízima periódica simples, a gente pode transformar em uma fração geratriz. Transformando em uma fração, a gente pode dizer que toda dízima periódica simples e a composta, que eu vou explicar no instante, é um número racional. Por quê? Repetindo, um número racional é aquele número que a gente coloca na forma de fração. Beleza, galera? Todo mundo aí em casa, assistindo o vídeo, copiando tudo no caderno, porque quando a gente retornar, se Deus quiser, o mais rápido possível, eu quero que isso aqui que eu esteja falando hoje tenha no caderno de vocês, certo? Então, vamos agora para a dízima periódica composta. Então, como transformar uma dízima periódica composta, agora é composta, em uma fração geratriz. Olha como é muito simples. Eu tenho aqui, exemplo 1, 0,4555. O que é que vocês podem perceber? Que o número 4, ele tá dando sopa aí. Ele é o único número que é diferente. O que é que eu vou ter que fazer? Fazer com que esse 4 venha para frente. Qual a regra? Para que esse 4 venha para frente, como é apenas um algarismo, eu vou multiplicar por 10. Por quê? Multiplicando por 10, esse 4 vem para frente. Então, vai ficar 4,555. Eu estou transformando uma dízima periódica composta em uma simples. Como é que a gente faz na simples? Pega a parte inteira, 4 mais. Qual o número que se repete aqui? 5. Como 5 apenas um algarismo, sobre 9. O mesmo procedimento que a gente usa na fração mista. 9 vezes 4, 36. Mais 5, 41 nonos. Como não dá para simplificar, a gente transformou uma dízima periódica composta. Só que, qual é o lance? Como no início aqui eu multipliquei por 10, o aluno ele não pode esquecer que no final ele tem que colocar o 10 aqui no denominador, certo? Vou dar mais outro exemplo para ficar claro. Exemplo 2. Vamos supor que eu tenha 0,3777. O que é que vocês podem perceber? Que o 3 está dando sopa. Ele é o único número diferente. Então, para que a gente possa fazer com que o 3
venha pra frente, eu vou multiplicar por 10. Carla, mas por que eu vou multiplicar por 10? Porque o 3 é apenas um algarismo. E se fosse 15, eu multiplicaria por 100. Daqui a pouco a gente vai ver. Então, multiplicando por 10, esse 3 vem pra frente. Fica 3,777. Ou seja, eu transformei a dízima periódica composta na simples que a gente viu anteriormente. Então, vai ficar 3 mais... Qual o número que se repete aqui? 7 sobre 9. Por que 9, Carla? Porque o 7 só tem apenas um algarismo. Mesma coisa, 9 vezes 3, 27. 27 mais 7 vai dar 34 nonos. Vocês não podem esquecer que, a partir do momento que eu multipliquei por 10, eu tenho que acrescentar o zero no denominador. Nesse caso aqui do segundo exemplo, como é um número par, eu posso simplificar ambos por 2. Então, simplificando por 2, vai dar 17,45 avos. Carla, e se tiver um número depois da vírgula com 2 algarismos? Vou fazer aqui agora para vocês. Exemplo 3. Vamos supor que eu tenha 0,5888. O que é que vocês percebem aqui? Que o 15, ele é um elemento diferente. Ele está dando sopa aqui. Então, eu vou fazer com que esse 15 venha aqui para frente. Como o 15 ele tem 2 algarismos, eu vou multiplicar por 100. Multiplicando por 100. Carla, por que é por 100? Porque são 2 algarismos. Então, vai ficar o quê? 15,888. Transformei uma dízima periódica composta em uma simples. O mesmo procedimento. 15 mais. Que número se repete aqui? 8. Sobre quanto? 9. Aí, 9 vezes 15 vai dar 135. 135 mais 8 vai dar 143 sobre 9. Lembrando que, a partir do momento que eu multipliquei por 100, eu vou acrescentar 2 zeros aqui. Não dá para dividir, a gente para aqui. Vou dar mais um exemplo para ficar mais claro, ok, gente? Só um minuto. Ajeitar o cabelo para não ficar feia no vídeo. Vou dar mais um exemplo, para ficar mais claro ainda para vocês. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, já que vocês estão vendo o vídeo, vocês vão poder voltar, certo, gente? Então, teve a dúvida, volta o vídeo e confirma. Então, vamos lá. Se eu tenho 0,232222, o que é que vocês podem perceber? Que o 23 é um número que está dando sopa, ele está diferente aí. 23, como são 2 algarismos, eu vou multiplicar por 100. A partir do momento que eu multiplico por 100, esse 23 vem para frente. Ele vindo para frente, fica 23,222. Eu transformei uma dízima periódica composta em uma simples. Mesmo procedimento que eu fiz no exemplo 1, 2, 3 e agora no 4. 23 mais... Qual o número que se repete aqui? 2. 2 sobre 9. O que é que nós iremos fazer? Vou multiplicar o 2, ou desculpa, o 9 por 23, utilizando minha calculadora pequena. 23 vezes 9, nós encontraremos 207 mais 2, vai dar 209. Então, 209 sobre 9. Só que o aluno ele não pode esquecer. Se a partir do momento que ele esquece, ele erra a questão. Ou seja, se eu tenho aqui, se eu multipliquei por 100, automaticamente eu vou ter que colocar 2 zeros aqui. Pronto, paramos aqui. Então, eu estou transformando uma dízima periódica composta em uma dízima periódica simples. Aí, como vocês gostam de perguntar, Carla, como isso aqui seria cobrado em prova? Né? Porque esse conteúdo aqui... A gente viu que a partir do conjunto dos números numéricos vai cair na MUT. Se Deus quiser, como eu sempre falo, a gente vai sair dessa pandemia para que nós possamos voltar, para que possamos fazer, vocês, quer dizer, né, fazerem a MUT. Então, conjunto dos números numéricos, que são no módulo de vocês, ele está chamado como classificação de números, vai ser o conteúdo a partir daí que vai cair na MUT. Então, Carla, como é que isso aí é cobrado em prova? Vamos supor que eu tenho. Sabendo que A é igual a 0,333
e B é igual a 0,555. Encontre o valor de A mais B. Então, eu tenho A, que é 0,333, e tenho B, 0,555. O aluno que não prestou atenção, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar e somar esses dois números. Não podem. Por quê? Porque esses dois números, eles são dízimas periódicas simples. Eu vou ter que primeiro transformar numa fração geratriz para poder depois somar. Então, aqui, transformando numa fração geratriz, todo mundo sabe, fica 3 sobre 9. Eu posso simplificar ambos por 3, que a gente encontra 1/3. Vou para o B. Qual o número que se repete aqui? 5 sobre 9. Lembrando que um número, 9. Dois números, 99. Três números, 999. E assim por diante. Mas o máximo que pode acontecer é de 2 algarismos. Aqui, como não tem como simplificar, para aqui. O que é que eu vou fazer agora? Qual é o meu objetivo? Encontrar A mais B. A mais B. 1/3 mais 5 nonos. Agora sim, assunto do quinto do sexto ano. Denominadores diferentes, eu vou ter que tirar o MMC. O MMC de 3 e 9 é 9. Quem não se lembra como tira o MMC, vem aqui no cantinho. 3 e 9. Por 3, 1 e 3. Por 3, 1 e 1. 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 5, 5. Nada de cortar o denominador, porque não é uma equação. Isso aqui é o quê? Uma expressão numérica, não pode cortar o denominador. E aí, 3 mais 5, 8. Como não tem aqui não dá para simplificar, paramos aqui. Então, é assim que eu vou cobrar na multi, certo? Então, a gente, recapitulando, a gente viu conjunto dos números naturais, que são os números inteiros e positivos, contados a partir do zero. A simbologia dele é o N. Conjunto dos números inteiros, a simbologia é o Z, são os números inteiros, tanto positivo quanto negativo. Vimos o conjunto dos números racionais. Então, todo número que pode ser colocado na forma de fração é um número racional. Os números naturais, os números inteiros, os decimais exatos e as dízimas periódicas simples e a composta. Então, a gente já viu 3 tipos de números: naturais, inteiros e racionais. O próximo que nós vamos ver é um dos mais simples, que é o quê? Conjunto dos números irracionais. Então, 4º tipo, vocês tinham colocado no caderno de vocês até o 3º tipo. Então, 4º tipo, conjunto dos números irracionais. A simbologia dele é a letra I. Então, o conjunto dos números irracionais, qual seria a definição dele? São todos os números que não são dízimas, são todos os números que não são dízimas, quando eu digo dízimas, dízimas periódicas, e as raízes inexatas. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Se eu tenho 0,1, 2, 7, 6, 5, 4 e não tem fim. Então, o que a gente pode perceber? Aqui não tem nenhuma repetição, então ele não vai ser o quê? Uma dízima, né? Se eu tenho raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, então raízes que não... Por exemplo, raiz de 2. Existe algum número que multiplicado por ele mesmo dá 2? Não. Então, todas as raízes inexatas e os números que não são, esqueci que o não, desculpa, que não são dízimas, são os números irracionais. Então, como vocês colocam? Que vocês já viram isso no 7º ano. Natural, inteiro, racional. E o irracional, ele fica aqui à parte, ó. Por que ele é à parte? Porque são somente os números que não são dízimas e as raízes inexatas, que são consideradas o conjunto dos números irracionais.
E por fim, nós temos o conjunto dos números reais, que englobam todos os números, mas tem uma exceção, certo, gente? Então, o quinto tipo seria o conjunto dos números reais, que a simbologia dele todo mundo sabe, R. Então, a definição são todos os números, só que tem uma exceção, exceto raízes com radicando negativo e índice par. Então, todos os números, os naturais, os inteiros, os racionais e irracionais são números reais. Só que tem a exceção. Vamos supor que eu tenha raiz de menos 4. Por que menos 4 ele não é um número real? Isso aqui não existe. Até então não existe. Na segunda série vocês vão estudar que esse número aqui ele vai ser agora números complexos. Então, toda vez que o radicando, para quem não sabe, o radicando é o número que fica dentro da raiz, com índice par. Se aqui não tem nada, significa que é 2. Se for radicando negativo com índice par, não existe, ou seja, não faz parte dos números reais. Se eu tenho raiz cúbica de menos 8, Carla, e aí? Isso aí existe. Por quê? Apesar do radicando ser negativo, o índice é ímpar. Ele só não existe se o índice for par. Aqui seria menos 2. Se eu tenho raiz quarta de menos 16, então, o radicando é negativo com índice par. Então, quando o índice for par, ele não existe. Certo, gente? Então, todos os números são reais, exceto raízes com radicando negativo e o índice par, que vocês irão estudar isso na segunda série, quando for o quê? Vocês forem ver números complexos. Então, no final de tudo, como ficaria o desenho, né? Ficaria como para vocês? Natural, que está dentro do inteiro, que está dentro do racional. O irracional é o caso à parte, que são aqueles números que não são dízimas e raízes inexatas, e todos esses números fazem parte dos números reais. Certo, gente? Então, espero que ficou claro esse primeiro momento. Classificação de números, ou conjunto dos números numéricos, são 5 tipos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Então, assim, eu vou colocar aqui agora, não só no quadro, mas também na agenda Edu. Vocês vão fazer o quê? Pegar o que eu falei aqui, certo? Copiar no caderno, como fosse o resuminho, como vocês fazem na sala de aula, a mesma coisa. E vocês vão fazer a atividade, agenda de matemática. Então, nossa aula de hoje foi álgebra. Então, vocês irão livro 1, matemática 1, páginas 48 e página, cadê? 52. Então, na próxima aula, né, na próxima aula, no próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, eu irei fazer a correção das páginas 48 e 52. Lembrando que é álgebra. Ó, gente, álgebra, certo? Então, vocês, vou falar novamente. Então, isso é um vídeo. Esse vídeo ele vai ser postado na agenda Edu. Vocês irão assistir o vídeo, pegar o que eu coloquei aqui no quadro, copiar no caderno de vocês, fazer a continuação da aula de álgebra. Depois que fizer a continuação, vocês irão fazer as atividades livro 1, matemática 1, páginas 48 e 52. Aí, no próximo vídeo, será a correção dessas atividades, dessas duas páginas.
E se o aluno, porventura, ele tiver alguma dúvida, a gente vai estar tendo um grupo de Zap que vocês podem estar entrando em contato comigo. Então, por hoje é só. Por favor, quarentena, fique em casa e prevenção é a melhor medida para que a gente possa sair dessa pandemia. Beijos, tchau!